Olá pessoal do terceiro ano, estou com saudade de vocês, eu espero que vocês estejam se cuidando, estejam em casa, estudando muito, né? Eu sei que vocês adoram estudar, então devem estar estudando muito, e eu preparei uma aula referente à frente 3, então hoje a aula será da frente 3, da parte de eletricidade. Eu vou começar só relembrando alguns conceitos, porque o conceito novo é potência, que está relacionado com corrente elétrica e com tensão elétrica. Tá? Então, do que a gente viu já lá na aula, o que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. O que eu preciso para ter corrente elétrica? Eu preciso ter dois polos, que pode ser positivo e negativo, como no caso da bateria, ou pode ser polos, uma fase e um neutro, por exemplo, que é o caso do que acontece aqui na escola, na casa de vocês. Tá? Então isso é um conceito de corrente elétrica. No caso da bateria, eu tenho já o que precisa para ter corrente elétrica. Eu tenho polo, positivo e negativo, tenho elétrons livres, mas a bateria dessa forma continua não tendo corrente elétrica. Tá? Quando eu vou lá na loja onde que vende a bateria, tem polo positivo, tem polo negativo, tem elétrons livres e não tem corrente elétrica. Para existir a corrente elétrica, o que eu preciso? Para existir a corrente elétrica, eu preciso que seja submetido esse sistema todo a uma diferença de potencial, que é a voltagem lá do circuito. Então, quando eu ligo esse fio e eu submeto esse circuito a uma diferença potencial, esses elétrons livres, eles passam a ter um movimento ordenado. Esse movimento ordenado se chama de corrente elétrica. Então, para a condição de existência de corrente elétrica, que tenham elétrons livres. Se for corrente iônica, que tenha íons livres. E a segunda condição é que tenha uma diferença de potencial, a DDP, que a gente chama, e que comumente é chamado de voltagem. Então, na linguagem do cotidiano, a gente tem duas considerações. A corrente elétrica, as pessoas costumam chamar de amperagem, porque ela é medida em amperes, a unidade de medida dela é em amperes, e a tensão, a diferença de potencial, a gente chama de voltagem, porque é medida em volts. Então eu tenho diferença de potencial, um polo alto, um polo de potencial alto, um polo de potencial baixo, elétrons livres, e aí gerou uma corrente elétrica. A corrente pode ser contínua, pode ser alternada. Lembra que quando é de origem química é contínua. O que quer dizer uma corrente contínua? Que elétrons, a partícula elétron, sai do polo negativo, se movimenta pelo circuito todo e chega no polo positivo. O que quer dizer uma corrente alternada? A corrente que vai chegar até nossas casas, até a escola. Essa corrente alternada, quando ela se organiza, num fluxo de organização, ela conduz energia e ela se desorganiza. Ela organiza e conduz energia, eles não se movimentam. Lembra que eu comentei com vocês na sala que tem alguns momentos do dia a gente usa energia que vem de uma usina lá de São Paulo. Os elétrons teriam que sair de São Paulo, viajar toda essa distância, chegar aqui, fazer a lâmpada brilhar e voltar para São Paulo. A energia que é necessária para fazer isso iria ser toda a energia que o elétron estaria carregando com ele. Então, se criou a corrente alternada e a partir disso eles não se movimentam. Os fluxos, a organização deles é que conduz a energia e não ao movimento físico deles. Tá? Então, nós usamos lá a lei de Ohm, e a lei de Ohm diz que a resistência é igual a tensão pela corrente, ou que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão, quem faz os elétrons se movimentarem, que gera uma diferença de potencial, um potencial alto e um potencial baixo. Resistência, a dificuldade que os elétrons têm de se locomover por um meio sólido, por um fio de cobre, um fio de alumínio, mesmo que seja um fio de ouro, que é o melhor condutor, existe uma certa resistência. E o I, que é a corrente elétrica, que é proporcional a quantos elétrons que vão passar por esse segmento, por essa área, num certa unidade de tempo. Então, eu tenho a lei de Ohm, que a gente estava trabalhando.
Tá? Agora surge uma outra relação, não é a corrente elétrica que normalmente costuma considerar na nossa casa. Quando eu vou comprar uma lâmpada, eu não olho qual é a amperagem da lâmpada para instalar na minha casa, eu olho qual é a potência da lâmpada, porque o que eu quero que a lâmpada faça é que ela brilhe. E para cada situação da minha casa, para cada cômodo da minha casa, eu quero um tipo de brilho. Então eu escolho uma determinada potência da lâmpada. Tá? Então o que é potência? Potência é essa transformação, essa capacidade que o aparelho tem de transformar energia elétrica num outro tipo de energia. Isso é potência. Então a potência que é dada em watts, ela é a capacidade que o aparelho tem, a lâmpada tem de transformar energia elétrica em energia luminosa. Isso que eu estou considerando potência. Matematicamente, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então eu tenho uma determinada tensão, uma determinada voltagem e uma determinada corrente. Quando eu faço o produto dessas duas, da tensão pela corrente, eu tenho uma unidade que se chama potência. Tá? Então a potência é a capacidade de transformar, que é dada em joule, tá? Que é uma energia que acontece num certo intervalo de tempo. Ela é uma consideração entre a tensão, que é a voltagem, e a corrente, que é a amperagem do aparelho. Talvez por isso que existe uma certa confusão no cotidiano de dizer que os aparelhos quando ligados no 220 consomem menos do que quando ligados no 110. O mesmo aparelho, se ele for bivolt, o que vai acontecer? Se eu aumentar a tensão, se eu dobrar a tensão, no caso do 220 em relação ao 110, eu vou diminuir pela metade a corrente para manter a mesma potência. Mas eu pago a energia consumida, eu não pago os elétrons que se movimentam. Então essa relação não é verdadeira, porque o que eu preciso é transformar energia e não importa quantos elétrons que eu uso para isso. Aí vocês talvez estão pensando, mas por que alguns aparelhos então só funcionam numa determinada tensão, como um ar-condicionado? Bom, o ar-condicionado, aparelhos de potências maiores, só funcionam em tensões maiores, em 220, por exemplo, porque senão eu iria precisar de muitos elétrons, uma corrente muito grande e um fio de espessura também muito grande. Então, na condição da instalação, de toda a organização dentro das residências, dos prédios, enfim, seja lá onde que for instalado esse ar-condicionado, esse fio de espessura tão grande, ele seria inviável quando comparado com o fio que chega até a residência. Então, só por isso que eu tenho essas tensões diferentes, igual a industrial. A industrial também triplico, vai para o 330 tensão, pensando em, eu vou passar menos elétrons por esse condutor e ele vai gerar uma variação de energia igual lá no final. Então essa é a relação, mas não tem nada a ver com o consumo. Presta atenção que isso já apareceu várias vezes na prova do Enem. E não tem nada a ver essa relação de quanto maior a tensão, maior o consumo. É potência. Aí eu tenho aqui, pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente, e eu sei que potência é igual a tensão vezes corrente. Então se eu fizer lá, a potência é igual a tensão, e a tensão é a resistência vezes a corrente, então eu troquei aqui a tensão, ao invés da tensão, substituir por R vezes I, que é o que equivale, vezes a corrente, que permaneceu corrente. Então ficou a resistência, o I vezes I deu I ao quadrado. Então eu posso considerar que potência é igual a tensão vezes corrente, ou que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Eu também posso considerar que já que a potência é igual a tensão vezes a corrente, e a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, então eu tenho tensão vezes tensão sobre resistência, que equivale à corrente. Se eu resolver isso aqui, o U vezes U, então eu tenho uma potência igual a U ao quadrado vezes o R. Se vocês olharem lá no material de vocês têm essas três fórmulas aqui para potência, mas na verdade é só uma substituição de uma fórmula na outra. Como eu falei antes, a potência é o quanto que o aparelho consegue transformar de energia elétrica, então uma determinada variação de energia que acontece num certo tempo. Isso é potência. Uma energia que é variada, transformada num certo tempo. Quanto maior a potência, mais energia transformada. Isso também não é uma relação direta com o efeito, porque o efeito depende do rendimento. Então, às vezes eu tenho uma potência alta e um rendimento baixo.
O efeito lá no final é um efeito desejado, né? Um efeito menor do que o esperado, porque o rendimento diminuiu. Lembro que algum tempo atrás todas as concessionárias de energia elétrica fizeram substituição de aparelhos. Então, famílias carentes, eles trocaram a geladeira velha por uma geladeira nova. A ideia é, a potência se mantinha a mesma das duas geladeiras, mas a quantidade de energia que a geladeira vai transformar positivamente, um efeito benéfico, ela é muito maior. Lá no final do mês, o que gera é um consumo menor de energia. Um dos maiores problemas que o Brasil tem é gerar energia. Então, o que eles fizeram, já que existe um limite aí de geração de energia, tentaram substituir por aparelhos mais eficientes para aproveitar melhor essa energia. Tá? Então, o que é o consumo de energia? O que eu pago de energia? Tá? Lá no final do mês. Então, se a energia que eu vou consumir é igual à potência do aparelho, que está dada em watts, unidade da potência watts. Pelo tempo que eu consumo, quanto mais tempo o aparelho fica ligado, mais energia eu vou consumir. A energia que o aparelho consome depende da potência. Quanto maior a potência, mais energia ele vai consumir. E do tempo que ele fica funcionando. Quanto mais tempo eu uso o aparelho, mais energia ele consome. Se vocês observarem na conta de vocês, na conta de luz da casa de vocês, conta de energia elétrica da casa de vocês, está dado lá um valor do consumo, um valor em reais do quilowatts-hora. É assim que a gente paga a energia aqui no Brasil. Então a concessionária lá converte todo o nosso consumo numa unidade de quilowatts-hora. Tem o valor unitário e o valor total. Tá? Então qual é a relação? O watts é joule por segundo. Então, 1 watts é 1 joule por um segundo, que a gente já tinha visto isso lá na aula. Então, tem a unidade watts, que é joule por segundo. Tudo que é quilo, lembra que o K, que é o prefixo quilo, equivale a 1000. Então, eu estou considerando 1000 watts, que acontece numa certa hora. Mas o aparelho que eu comprei ele está lá na indicação do manual em watts. Então eu tenho uma indicação em joule por segundo. E quando eu for pagar na conta lá, eu tenho em quilowatts e hora, e não segundo. Tá? Então como que eu converto isso? 1 quilowatts equivale a 1000 watts. Prefixo quilo, lembra 10 na 3 ou 1000. 1 hora são 3.600 segundos. Então tem 1 quilowatts, 1000 watts. 1 hora, 3.600 segundos. Tá? Nessa relação eu tenho que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules de energia. Vocês pensarem lá na frente 2, quando a gente calcula quanto de energia que eu preciso para aquecer a água, nós calculamos em joule. Então 1 kW, quando eu estou consumindo 1 kWh, eu estou consumindo 3.600.000 joules de energia. Esse é o valor que é em torno de 80 centavos, aqui em Sorriso, aqui no Mato Grosso, em torno de 80 centavos. Aí oscila um pouquinho em relação a isso. Então nós vamos considerar aqui 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 na 6, porque são 6 casas decimais aqui de joule de energia. Bom, o que aparece lá na prova do Enem? Aparece na prova do Enem para vocês fazerem esse cálculo, para vocês pensarem nisso. Tá? Então, observem, olhem na conta de vocês, apesar que geralmente o padrão de conta que aparece lá de São Paulo, na apostila de vocês tem o padrão, como que é o layout da conta de São Paulo, e tem todas as informações. Tem o consumo, geralmente está o ano todo aqui, consumo médio em quilowatts, tem o valor de 1 kWh e tem o valor que vocês vão pagar. É isso que vocês vão precisar saber essa conversão. Tá? E quanto que vocês vão pagar, vocês só vão multiplicar. Quantos quilowatts que vocês consumiram, que é a energia que vocês consumiram, potência vezes tempo, vezes o valor de 1 kW. Esse é o valor que vocês vão pagar lá no final, então. Um exemplo que caiu no Enem de 2005. Tem a prova, essa questão também está na apostila de vocês, está lá no tarefão. Se não me engano, a questão 3 ou 4 do tarefão tem essa questão do Enem. Tem uma tabela de aparelhos, está dada a potência do aparelho, observa que ela já está dada em quilowatts. Lá no Enem de 2009, a potência foi dada em watts, e não em quilowatts. Então as pessoas já tiveram um problema aí, mas aqui já está dado em quilowatts. O tempo também está dado em horas. Para calcular o consumo, a potência precisa estar em quilowatts. Se está em watts, divide por 1000 e transforma em quilo, e o tempo precisa estar em horas.
Tá? Aí a pergunta é que se consumir, se aqueles aparelhos ficarem ligados durante 30 dias e cada quilowatt ser 40 centavos, a prova é de 2005, né? Cada quilowatt ser 40 centavos, qual dos valores que vai pagar? Quanto que vai custar essa conta de um mês? Bom, então eu tenho lá a coluna da potência, do consumo, a coluna do tempo. Se eu multiplicar a potência pelo tempo, eu tenho o valor de cada um dos consumos. Então, só multiplico. Potência pelo tempo, eu tenho o valor dos consumos. Se eu fizer do ar-condicionado 1,5 quilowatts, 8 horas por dia, 12 quilowatts-hora por dia. O chuveiro, só multiplicou 3,3 vezes 1/3, 1,1. O freezer, a geladeira, as lâmpadas, e eu tenho consumo diário de cada um, porque lá tem um consumo em horas diário. Multipliquei potência pelo tempo, consumo diário. Somando todos os consumos diários, eu tenho que essa residência gasta 19,2 quilowatts-hora por dia. Então, cada dia tem esse consumo. O exercício perguntava quanto que era em 30 dias. Então, em 30 dias, só multiplica por 30. Quando eu multiplicar por 30, eu tenho lá 576 quilowatts-hora por mês, por 30 dias. Como o valor de cada quilowatt era 40 centavos, multiplica os 576 pelos 40 centavos, eu tenho R$230, é o valor do consumo daquele exemplo, daquela residência. E sempre se faz dessa forma, potência vezes tempo vezes o valor, ok? Até a próxima, pessoal!